turma 202 e tô aqui hoje para falar sobre um artigo que eu achei na internet falando sobre a Branca de Neve e o terror psicológico que tem envolvido essa história e os outros contos. Então, a Branca de Neve é um conto de fada que, assim como os outros, tem várias possibilidades de interpretação. Ou seja, quando uma criança assiste a Branca de Neve, ela tem uma interpretação super diferente da que um adulto ou a pessoa mais velha vai entender aquilo. Ou seja, a criança ela vai se encantar com o mundo que tem naquela história, não com os personagens, não com a forma que as pessoas falam ou que sentem. Ela vai se encantar com com o cenário, que vai ter naquela história, que seja um cenário que tenha doces ou que tenha florestas, ela vai se encantar com isso. E tem vários tipos de interpretação. Quando o autor da Branca de Neve, os irmãos Gwen, que fizeram a versão, eles contaram a verdadeira história da Branca de Neve, que não foi isso que está contado nos livros de hoje. Foi uma coisa super diferente, que teve contada isso, que teve várias bizarrices, várias coisas estranhas na história, e que depois, mais tarde, eles adaptaram para as crianças lerem, que elas não podiam ler aquilo que estava escrito para não acabar com os contos, aquela magia que ela tinha na história. Então, assim, hoje, além da forma como eles escrevem, como eu falei, as crianças procuram aquele mundo encantado, aquela fantasia daquele mundo, do cenário, dos temas inteiros. Então, e servem de exemplos para explicar isso. Dessa literatura, assim, de tudo isso que eu falei, na Branca de Neve teve vários pontos bizarros, principalmente quando o nascimento dela, que a mãe dela pediu que nascesse uma menina branca como a neve que estava caindo naquele dia, que tivesse a boca vermelha como o sangue dela que tinha despejado no pano que ela estava bordando, e que tivesse o cabelo negro como a janela que ela estava olhando. E depois que ela nasceu, a mãe dela veio a falecer e ela teve que conviver com a madrasta. Então a madrasta tinha muita inveja dela e começou a falar que ia matar ela, né? Na verdadeira história isso, que ia matar ela. Então ela fugiu para a floresta e encontrou os 7 anões. Então naquela época era super normal príncipes pedófilos. Então depois, no final da história, ela conhece o príncipe. Mas antes disso, quando ela estava lá na casa dos 7 anões, ela tinha que fazer tudo. Ela era apenas uma criança de 7 anos, mas ela tinha que lavar, cozinhar e cuidar dos anões. Então, logo um dia que ela estava fazendo a comida para eles, na verdadeira história, chega um servo da madrasta da Branca de Neve e precisa falar com ela. Então ela vai até a rua, achando que é uma pessoa normal, e chega lá, ela é atacada por ele e ele dá uma surra nela. Então, na história para as crianças, né, Branca de Neve, o que acontece? A madrasta vai até a casa dela para dar a maçã para ela. É uma maçã super bonita, dá para ela de presente, e quando ela come aquela maçã, ela cai em sono profundo. E na história dos irmãos Gwyn, né, na verdadeira história, o que acontece é que ela toma aquela surra do servo da madrasta e acaba vomitando a maçã de volta, e o encanto se desfaz. E na história, né, o príncipe beija ela e o encanto se desfaz, mas isso não foi contado para as crianças. Então é isso.